Então o Senhor estava querendo trazer aquele povo, que era um povo escolhido. Falou: vocês são meus escolhidos, eu quero levar vocês para um lugar que eu já tinha preparado para vocês, mas que por causa do pecado, vocês se afastaram desse lugar. Mas eu quero trazer vocês de volta para cá. E o povo não entendia, porque aquele povo, na palavra diz, povo de dura serviço, que tudo reclamava. Tudo reclamava. Eles queriam água. O Senhor fala para Moisés: vai lá, pega a rocha. Pegou a rocha, saiu água, todo mundo bebeu água à vontade. Esse povo, eles não plantavam nada, mas eles escolhiam o maná todo dia. E no sétimo dia não, mas no sexto dia eles poderiam apanhar uma quantidade maior para o sétimo dia. Nos outros dias eles não podiam fazer isso, porque se eles guardassem muito, pode chegar o outro dia que estava estragado. Mas no sexto dia ele poderia juntar mais, e no sétimo dia não ia estar estragado, porque ele queria que o sétimo dia fosse dedicado ao Senhor. Então você vê, Adão não plantava nada e tinha um alimento. Aquele povo que o Senhor estava levando através do deserto para a terra prometida, não plantava nada, e o Senhor dava para eles, dava livramento. O Senhor, na frente da multidão, quando era de dia, ia uma nuvem dando a direção, e à noite uma coluna de fogo. Porque não sei se vocês sabem, mas o deserto é assim: de dia é um calor insuportável, mas à noite é um frio terrível. Então tanto a nuvem acalmava um pouco o sol, e à noite o fogo também ajudava a esquentar um pouco do frio. Então você vê como o Senhor é o Senhor de detalhes. Ele cuida de cada coisinha. E aquele povo só reclamava, só reclamava, até que chega no momento que Moisés pede para 12 espias irem lá ver a terra prometida. Eles voltam, e aí Moisés pergunta: e aí? 10 deles falam assim: sensacional. Claro, um cacho de uva vários homens têm que carregar, porque o negócio é muito grande. É sensacional. Mas que bom. Só que esses 10 falaram assim: mas não é para nós não. Como assim? Você tem que ver o tamanho dos caras que moram lá, né? Eles são gigantes. A gente aqui, nós não temos prática de exército, nós não sabemos nada, os caras são enormes, nós não vamos derrubar aquele povo nunca. Só que tinha 2 no meio daqueles 12, Josué e Caleb. Esses 2 falaram: se Deus prometeu, ele cumpre. Só que eles foram contra o princípio. E aí, por conta disso, o que acontece? Eles desviam o caminho e ficam 40 anos no deserto. Aí a gente pergunta assim: mas por que ficou todo esse tempo no deserto? Porque o Senhor, Ele não ia fazer um outro dilúvio. Ele foi tirando aquele povo que não acreditou aos poucos, ao longo desses 40 anos. E quando chegou no final desses 40 anos, o que aconteceu? Só tinham 2 que tinham saído do Egito, Josué e Caleb. Os únicos 2 que tinham acreditado na promessa do Senhor, porque o restante, tudo morreu. Mas, pastor, tinha um monte de gente, tudo que nasceu no deserto. Nenhum deles veio do Egito. Todo aquele povo que chegou lá estava no deserto. E quando você está no deserto, o Senhor está preparando coisa boa. Aquele povo nasceu no deserto porque o Senhor estava preparando a terra prometida. Eles já nasceram com aquela promessa. O Senhor prometeu para eles. Aqueles outros receberam a promessa, mas não acreditaram no Senhor. E por isso ficaram pelo caminho. Como Noé acreditou, Abraão acreditou, José acreditou, Moisés. Só que Moisés também deu umas fraquejadas dele, mas ele pelo menos ele viu a terra prometida, porque o Senhor antes dele morrer levou ele no lugar alto, e de lá ele viu a terra prometida.
mas ele já estava com 120 anos. Mas, maravilha, o povo chega na terra prometida, e ali começa, então, as tribos a se formarem, as 12 tribos. Então era um povo escolhido de Deus, eles estavam na terra prometida, lindo, maravilhoso. Mas aí, para variar, o inimigo começa a plantar a sementezinha da discórdia, porque o Senhor falou assim: vocês são o meu povo, não é para vocês se misturarem com outros povos. Aí começou o povo lá de Israel, começou a trazer mulheres de outros povos, e homens, e por aí começou aquela misturada toda. E aí começou também a trazer os deuses dos outros povos, e começaram até a cultuar entre eles, e foi gerando uma discórdia, e isso foi passando a cada vez ficando pior, foi ficando pior. E aí cada vez que levantava-se um rei para governar Israel, o que acontecia? Alguns reis, eles tinham o propósito de seguir as coisas de Deus, outros não. Aí se você pegar no livro de Reis, vai falar, e o rei tal foi um rei que fez as coisas conforme agradou o Senhor, ele reinou por 40 anos, aí vai ter outros que reinam por 3 anos, 2 anos, mas todos aqueles que agradaram, quase todos, você vai ver, 40 anos, parece que era uma coisa assim que o Senhor já tinha marcado. Você vê, o dilúvio foi 40 dias, Moisés foi 3 ciclos de 40, Jesus, quando foi lá que levava para a tentação, foram 40 dias. Então, 40 está muito constante nas palavras, se você for ver. E não foi diferente. Então, quando o rei era aprovado, ele governava pelo menos por 40 anos. E aí vai ter uma passagem que está em Crônicas, do rei Josafá. 3 povos se unem para tentar destruir o povo de Deus. Josafá é o rei. Josafá então vai, ora e pede para o Senhor uma direção. E aí ele volta e fala para o povo: nós vamos adorar o Senhor, nós vamos clamar ao Senhor. E eles fazem isso. E olha o que acontece. Eram 3 povos, né? 2 povos se juntaram e lutaram contra um. Quer dizer, que aí acabou com um daqueles 3 povos. E aí aqueles 2 que sobraram, eles começaram a guerrear um contra eles. E eles se acabaram também. Quer dizer, que o povo de Deus não soube nem guerrear. O Senhor já foi lá e resolveu tudo. Mas o Senhor, o que ele fez? Ele botou medo deles. Quando eles viram dificuldade, o rei foi lá e tomou uma atitude: vamos clamar, vamos orar, vamos acreditar. E eles fizeram isso. Então, é uma missão que o Senhor deixa. Toda vez que você vem na dificuldade, vai orar, vai clamar, vai louvar, vai fazer, vai buscar o Senhor. Não vai falar assim: não, está tudo perdido, acabou. Não é assim. Nunca, só acaba quando Deus fala: agora acabou. Mas o homem não tem poder para falar que acabou ou não acabou. Não é o médico, não é o advogado, ninguém, é Deus. Então, muitas vezes a tua sentença pode ser algo triste para você, mas Deus pode se tornar isso aí tudo em alegria, porque Ele pode mudar qualquer coisa. Glória a Deus. É só você confiar, acreditar, louvar, né? Aí vai acontecendo isso, o povo continua se perdendo, e o Senhor, então, Ele toma uma atitude muito grande. Essa atitude, o Senhor já ia colocando para o povo, porque iam aparecendo profetas que já iam falando: eis que surgirá um menino, e esse menino vai ser o Todo-Poderoso, Estrela da Manhã, o grande eu sou. E ele já começou a profetizar que ia vir esse menino. E o povo então começa, aqueles que acreditavam mais, já esperavam que viesse um soldado, porque o povo, na época que Jesus chega, o povo era dominado pelos romanos.
E os romanos eram grandes guerreiros. Então eles achavam que tem que vir um baita de um guerreiro para acabar com isso aí. Aí vem Jesus, da cidade de Belém, que nasce numa manjedoura. Os judeus se frustram. Falam, esse é o Messias? Como que alguma coisa de bom pode vir de Belém? Eles chegam a falar isso, porque Belém era uma cidadezinha que ninguém dava nada para Belém. Aí fala, como é que alguém de lá de Belém pode vir falar que é o grande Salvador? Eles já achavam que ia vir uma família de alguém muito poderoso, aí sim, já crescendo na nobreza. Mas não, ele vem ali na humildade. E aí ele vive a vida dele, normal como todos nós. O nascimento dele é um mistério, né? Que todo mundo sabe. Para que ele não fosse contaminado, porque a gente já trazia conosco o pecado. Então ele vem já sem pecado. E ele cresce normalzinho, bonitinho. Quando chega com 30 anos, aí ele é batizado. E naquele momento, abre-se o céu e desce uma pomba, representando o Espírito Santo. Até então, ninguém falou do Espírito Santo. É ali naquele momento que aparece, a primeira vez, o Espírito Santo. E ele aparece e vai e pousa em Jesus. E de lá de cima uma voz: esse é meu filho, é o qual me compadece. Porque ele estava entregando o filho dele ali. A partir daquele momento, começa o ministério de Jesus. E aí o que Jesus vem fazer? Gente, tudo que passou, desde o primeiro homem, o pecado entrou. O Senhor tentou tirar o pecado através de Noé. O Senhor foi tentando tirar o pecado daquele povo quando estava lá no Egito, que trouxe para a terra prometida. Só deixou 2 lá que estavam naquele tempo. E mesmo assim o pecado continuava. Porque, como eu falei, aquele povo era povo que dura servir. Jesus então veio para mostrar como é que tinha que ser as coisas. Jesus veio como? Na simplicidade. Quando Deus aparece para Moisés, e ele manda ele pegar lá as tábuas, né? Queria escrever os 10 mandamentos. Aí ele coloca lá: não matar, não roubar, não cobiçar o bem do próximo, um monte de coisa. Jesus, quando vem, ele faz a coisa diferente. Ele fala assim: eu vos deixo 2 mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí ele fala: o segundo, que ele não é menos importante, amar ao teu próximo como ti mesmo. Aí a gente pensa: pô, mas Deus tinha falado 10, Jesus falou 2. Mas quem ama o próximo não vai roubar, o que ama o próximo não vai matar, o que ama o próximo não vai cobiçar a mulher dele. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer que tudo aquilo que estava lá em Moisés, nesses 2 mandamentos que Jesus deixa, era o suficiente. Se você fizer os 2, é a mesma coisa que tivesse cumprido os outros 10. Só que os judeus, eles tinham aumentado a lei lá e colocado de uma forma que nunca ninguém conseguiria passar pela lei, porque a lei ela foi feita onde tem o pecado. Jesus veio para tirar o pecado, e ele fala: a partir de agora vocês vão viver pela graça, vocês não vão viver pela lei, porque se vocês seguirem aquilo que eu estou mandando, vocês vão para a graça. A lei, onde tem a lei, tem o pecado. Porque se não tem a lei, não tem o pecado. Porque se eu falar para você, se você quebrar esse vidro aqui não dá nada, se a pessoa quebrar, não dá nada. A partir do momento que você cria uma lei, para quebrar o vidro, você vai ter que pagar, aí tem uma lei, aí você já é escravo dessa lei. Então ele vem para quebrar essa lei e colocar uma nova lei. Ele forma uma nova aliança, que é a aliança que ele vem mostrar para o povo como que funciona, que é uma aliança de amor, de gratidão, de humildade. E ele é exemplo vivo
o Abraão para ver como que era o tamanho da fé dele. Aí ele fala: Abraão, eu quero Isaac em sacrifício. Agora você imagina, você, para lá de idoso, o Senhor te entrega o filho. Aí depois ele falou: você vai entregar ele em sacrifício. Abraão não questionou. Abraão nem falou para a esposa nada. Ele pegou o menino e foi. E ele foi e nem sabia para onde, porque o Senhor falou assim: eu vou te mostrar onde eu quero que você vá. E ele confiou e foi. Por isso que a gente fala que ele é o pai da fé, porque ele acreditou. Só que na hora que era para fazer o sacrifício, o menino já estava ali amarrado. Ele chega a questionar: pai, mas cadê o sacrifício? Aí ele fala: Deus proverá. Na hora do sacrifício, Deus proverá. Mas você tem que acreditar. E Abraão acreditou. Então Abraão foi até onde o Senhor queria que fosse. Mas Deus, ele fez diferente. Porque nós, naquele momento que Jesus chega nesse mundo, o povo era escravo do pecado. O pecado imperava. O povo era dominado pelo pecado. E Satanás nadava de braçada aqui na terra, fazia o que queria, fazia acontecer. Só que o Senhor, então, ele entrega o seu próprio filho. Porque pela lei, se você cometesse um pecado, você chegava lá no templo e pegava duas bolinhas, duas pombas, e entregava lá para o sacerdote mandava, estava pago o seu pecado. Dependendo do seu pecado, você tinha que entregar um cordeiro. Conforme o seu pecado, a coisa ia aumentando um pouco. Também não era tão simples. Mas quem pagava o preço eram os animais. Tanto é que Jesus, quando chega na porta do templo, tem aquele monte de gente vendendo animal lá. Ele fala: sai daqui, mercenário, aqui é a casa do pai. Porque eles ficavam vendendo na porta. O seu pecado o que é? Bombinha, até aqui é bombinha. Era um mercado, era ridículo o que eles estavam fazendo. E o Senhor falou assim: não, o Senhor não se agrada dessas coisas. O Senhor, ele quer sacrifício, mas não esse sacrifício. Ele quer o sacrifício do quê? Do coração contrito, do coração arrependido, algo que você realmente está entregando para Deus. Porque eles não estavam entregando nada, quem estava morrendo era o bichinho. Aí você saía de lá e fazia tudo errado de novo. Aí morreu outro bichinho. Se fosse hoje, a lei desse jeito, acho que já não tinha mais gato para a gente comer, porque era tanto bicho que ia morrer aí, que olha, porque eles não matavam para comer, eles matavam e queimavam, que era para queimar sacrifício, não era matar e ia comer, não, matavam e queimavam. Então, o Senhor vem para quê? Para nos libertar do pecado. Ele veio para nos libertar do pecado. E o Senhor fala assim: esse é o Cordeiro perfeito. Esse é o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Glória a Deus. Ele é sem mácula, ou seja, ele não tem defeito. Ele é puro, único. E ele fala: é o Cordeiro perfeito e o último. Eu não quero mais sacrifício desse tipo. Porque até o pastor André, no culto esses dias, até ele falou que Jesus, ele foi lá falar com Satanás e falou assim: qual é o preço para libertar o meu povo? Aí Satanás fala para Jesus: eu quero o teu sangue. E aí Jesus, quando ele vai para aquela cruz, Jesus vai lá para aquela cruz. Jesus, quando vem para cá, ele esperava que o povo ia receber ele de braços abertos. Mas Jesus foi enviado para a cruz, para ele ficar de braços abertos. Porque o povo colocou ele lá. E colocou ele lá, e o que ele fez? Ele abriu os braços para o povo. Coisa que o povo não fez para ele. E lá, todo mundo sabe, ele derramou até a última gota de sangue dele. Por mim e por você. Nós nunca vamos saber o tamanho do preço de nosso que a gente colocou para ele carregar. E a partir daquele momento,
diz que o véu se rasgou. O véu, ele representa o quê? Não tem mais aquela distinção, aquela distância, porque antes era só o sacerdote que entrava no Santo do Santo, ninguém tinha acesso ao Santo do Santo. Então Deus ali naquele momento, com o Cordeiro, o Filho dele, ele quebra isso, o véu se rasga de cima e baixo, quer dizer que ele abre uma porta para todos nós, e ele vai mais longe ainda, porque a partir de agora, todo o povo que confiar nele, Jesus, vai ter direito à salvação. Porque se você pegar em João, Jesus fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Passado alguns versículos, um pouquinho para frente, Jesus vai falar de novo: eu sou a verdade e o caminho, e ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Então ele mostra que ele é o caminho. Então todo aquele que acreditar e confiar a sua vida em Jesus, o Cristo, vai estar carimbando o seu passaporte para entrar lá com o Senhor. Porque Jesus, você aceitando ele, você se torna não é escravo, mas ele pagou o teu preço. Então ele é como se fosse seu dono. Nós somos filhos de Deus, porque Jesus ele não quis ser dono de ninguém. Ele falou: não, a partir de agora vocês são meus irmãos, herdeiros do reino do Pai. E o meu Pai, na casa dele existem muitas portas, muitas casas, e lá vai estar se preparando lugar para todos vocês. Basta que vocês acreditem e confiem. Então o caminho da salvação é Jesus. Se você pegar um trecho que Jesus está com a mulher do poço lá de Samaria, ele fala para ela assim: essa água que você vai me oferecer para beber, eu vou beber enquanto sede, mas a água que eu tenho para te oferecer, você nunca mais vai sentir sede. Ela é a água da vida. Glória a Deus. Quando Jesus estava na cruz, um soldado romano espeta o Senhor aqui com a lança, e no momento que espeta, sai sangue, mas sangue. A gente vê muitos louvores que chegam a falar que a água vem do trono do Senhor, a água vem do próprio Cristo. Ele é a fonte da vida, é Ele que tem a água da vida eterna, como Ele falou para aquela mulher de Samaria: se você beber dessa água, nunca mais você vai ter sede. Ele está falando isso, sede é a água da vida. Ele está te dando a vida em abundância, a vida eterna, que só vai ter aquele que seguir os passos do Senhor. Então, você vê, o sacrifício perfeito, Jesus, que fez para salvar cada um de nós. Mas, pastor Francisco, você falou da semente e falou da colheita. Então eu vou pedir para a irmãzinha lá colocar para mim Gálatas 5, versículo 22 ao 24. Gálatas 5, do versículo 22 ao 24. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza. Eu falei que quando Jesus foi batizado, entra o Espírito Santo, né? E aqui fala dos frutos do Espírito Santo. A partir do momento que você se converte a Cristo, que você é batizado, que ele fala assim, que vocês foram crucificados, porque nós, quando batizamos, nós somos crucificados como Jesus. Nós morremos, o homem velho, e nascemos o novo homem. E se
nós morremos como Cristo morreu, nós vamos ressuscitar como Cristo também ressuscitou. E ele fala que para que isso aconteça, porque aí não vai entender que a gente tem que dar esses frutos que eu falei, a mansidão, a bondade, porque são frutos de quem tem o Espírito Santo. O autocontrole é algo que a população ainda não tem. Hoje você está dirigindo na cidade, o cara dá uma fechada, vai igual um outro. Cadê o autocontrole? Sabe? Então, isso é fruto do Espírito Santo. E é isso que nos leva à salvação. Então, eu tenho um outro texto agora. Mateus 13, do 24 ao 30. É que aqui não dá para ler essa cor, mas eu vou lendo aqui. Mateus 13, do 24 ao 30. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Aí ele responde: um inimigo fez isso. Respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Então, de tudo que eu falei, eu sempre falei, né, que o Senhor preparava, colocava pessoas boas, mas sempre se infiltrava no meio ali, pegava as coisas erradas. Essa parábola fala de um fazendeiro que preparou, ele escolheu as melhores sementes e plantou durante o dia, deixou tudo bonitinho. Só que à noite veio o inimigo e semeou o joio. E se você não sabe, o joio e a semente do trigo são muito parecidas. Você só vai perceber mesmo quando ele crescer de certo tamanho, que o joio fica maior, o trigo fica menor. Só que aí qual que é o risco? Você tentar tirar o joio, você acaba tirando o trigo. Então, o que o Senhor fala assim? Deixa lá. Deixa o trigo fazer todo o ciclo dele. E na hora da colheita, quando a gente for colher o trigo, a gente não come o trigo, a gente come o joio. Só que a gente vai tirar o joio e vamos lançar ele no fogo, vamos queimar. Agora o trigo, bonitinho, foi a semente que eu escolhi. Quando você tirar ela, você vai levar e armazenar ela no meu celeiro. Ele fala, no meu celeiro. É assim que ele faz. Quando ele planta em você a semente, que é o Espírito Santo, ele vai crescer, ele vai dar fruto. Como eu falei, o Espírito Santo dá fruto. Se você está dando fruto, você está desenvolvendo esse Espírito que é santo dentro de você. E na hora da colheita, você vai para o celeiro do Senhor. Diferentemente do joio, que não deu nada, que não presta para nada, ele vai ser queimado. E lá em Apocalipse diz que quando ele voltar, ele vai pegar Satanás, o grande dragão, a besta, e todos aqueles que seguiram, e vai lançar todo no fogo eterno. Mas vai ter aquele povo que ele vai arrebatar.
vai dar vestes novas, vai levá-los para onde? Para aquela Jerusalém que ele diz que vai descer do céu. Essa Jerusalém que vai descer do céu é o paraíso que Adão abandonou lá atrás. Nós vamos voltar para aquela terra onde tudo é fartura, onde não se tem dor, onde não se tem doença, onde não se tem desavença, e nem vai ter mais o inimigo, porque lá no paraíso a serpente apareceu, mas na nova Jerusalém, quando ela voltar para a terra, o inimigo já não vai estar mais lá. Por quê? Porque ele foi lançado no fogo do inferno. Então você tem que tomar muito cuidado. Você que abriu seu coração para o Senhor, que aceitou Ele como o único e verdadeiro Deus na tua vida, Ele te batizou no Espírito Santo. Agora você só tem que dar fruto. Porque Ele fala que toda árvore que não der fruto deve ser cortada e jogada fora. Então a gente tem que dar fruto, porque se nós temos o Espírito Santo, nós temos que dar fruto, porque senão nós vamos ser comparados com o joio que não serve para nada. Então presta muito atenção, porque enquanto o Senhor está derramando o Espírito Santo sobre a nossa vida, o inimigo que ainda está por aqui, ele fica plantando intriga, discórdia, coisa ruim na nossa vida. Então ele vem, como ele diz, né? Ele vem à noite. Por que ele fala que vem à noite? À noite geralmente você não enxerga as coisas. Ele vem quando você está distraído, quando você abriu a guarda. Porque ele fala, se você der uma brecha, ele entra e faz um estrago. Então o Senhor fala, vigiai. Se aquele fazendeiro tivesse colocado vigias, eu duvido que alguém teria jogado a semente ruim lá. Então a gente tem que vigiar, para que seja lançado sobre a nossa vida, não sejam as coisas que o inimigo tem para lançar na vida de cada um de nós, mas que a gente esteja preparado. A pastora falou do coração, né, da terra fértil, quando ela estava orando. Nós temos que ser terra fértil, porque o Senhor a todo momento Ele lança sementes na nossa vida. E ela só vai prosperar se o teu solo for fértil, se o teu solo estiver preparado para receber as coisas que Deus tem para entregar. Então, essa mensagem eu queria deixar para vocês essa noite, para que a gente vigie, porque o inimigo, ele conhece a fraqueza de cada um de nós, e ele vai tentar a nossa vida nas nossas fraquezas. Nesse mundo tereis tentações, mas eu estarei contigo. Então acredita, confia, como Abraão, como Noé, como José, e tantos outros confiaram e acreditaram. E se você confiar e acreditar, deixa na mão do Espírito Santo, Ele sabe o que faz, Ele vai te guiar. A palavra diz que nós não sabemos nem orar, que o Espírito Santo, Ele intermedia por nós, com gritos e sons que nós não entendemos, mas então deixa Ele fazer, porque quando você faz uma coisa errada, quando você já tem o Espírito Santo com você, você faz a coisa errada, mas na hora já vem alguma coisa na sua cabeça, eu não devia ter feito isso, é o Espírito Santo dando um toque para você, pô, isso está bom. Mas ainda é tempo. Ainda é tempo. Errar, nós vamos errar, nós somos pecadores. Aquele que fala, não, eu não vou pecar, ele já está pecando. Porque Davi, o salmista, em um salmo ele fala assim: Senhor, perdoa-me dos meus pecados. Perdoa-me também, Senhor, daqueles que eu nem sei que eu cometi. Porque muitas vezes nós fazemos pecados que a gente nem sabe. Porque muitas vezes você fala uma palavra para alguém que machuca, que dói, muitas vezes você destrói uma pessoa com uma palavra. E você muitas vezes falou
fez coisa errada, mas se arrependeu. Então é isso que eu digo. A gente vai fazer coisa errada? Vai. Mas a gente vai se arrepender? Tomara, né? Porque se a gente fizer isso, a gente está em paz com o Senhor. Porque depois de tudo que Davi fez, o Senhor ainda fala: ele tem o coração segundo a minha vontade. Então o Senhor quer que cada um de nós tenhamos o coração segundo a vontade de Deus. Amém? Quero agradecer mais uma vez a pastora Gi por esse momento que está aqui com vocês. E guarda essa mensagem no coração. Tá? E uma frase que eu li, que eu achei interessante, que falava assim: o que você plantar do vizinho é o que você vai colher. Aí eu achava estranho, mas como é que você vai plantar do vizinho e você vai colher? Vai, porque se você está fazendo bem para ele, você vai receber o bem de volta. Então faça isso. Planta no vizinho aquilo que você quer receber de volta. Que aí você está abrindo uma via de mão dupla. Você não vai estar mais sozinho nesse mundo. Amém? Queria pedir para vocês, então, uma salva de palmas para o Senhor. Muito obrigado. E que o Senhor continue abençoando a pastora Gi, toda a família dela aqui, desse ministério. Que esse ministério possa cada vez mais romper. A gente sabe das dificuldades, mas o Senhor, Ele gratifica a gente. Só nós sabemos como que é bom trabalhar na obra do Senhor. Amém? Entrega e deixa a vontade do pastor. Sim. Irmãos, eu vou pedir para vocês